Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe do gentil deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, Canal Antônio entre Coutinho, vós Mensagem da Fé. grande, seja serviço ou serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Todos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Deus é maravilhoso e nós começamos a entender a partir dessa palavra qual é o nosso chamado. Por que estamos aqui? O que viemos fazer? E para entender isso, quando o pastor me mandou aqueles vídeos sobre aquele impacto que está acontecendo lá na África e em outros países, eu repassei para algumas pessoas. E duas pessoas me indagou dizendo: pastor, o senhor concorda de entrar num país onde as pessoas não querem que o Evangelho seja empregado? Não respondi para ele, mas indagou isso para mim. Porque eu não concordo. Se ele dizendo, se alguém prega em país em que não é autorizado, por que quer sofrer retaliações? Então, irmãos, veja como hoje isso é cristão, né? Pessoas que compreendem que é do Evangelho. Veja como hoje a mente das pessoas estão tão deturpada ao conhecimento do Evangelho, que eles não entendem qual é o seu chamado de salvo ou de filho. Por quê? Porque Deus, o próprio Jesus disse que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele não veio para que alguém lhe prestasse em serviço, mas ele veio prestar serviço do reino para nós. E por isso nós estamos salvos. Se você for olhar para o que está acontecendo na África hoje e olhar para os fatos no tempo de Jesus, quando Jesus entra na terra para pregar o Evangelho do Pai, ele não estava sendo recebido. Sempre que o Evangelho chega em algum país ou em alguma terra, sempre é mal recebido, irmão. Porque o Evangelho do Reino de Deus é perseguido por todas as partes. Mas Jesus disse: convém que esse Evangelho do Reino seja pregado em toda parte em testemunhos de mim, tanto na Judéia como em Jerusalém e até os confins da terra. Deus não determinou que o Evangelho fosse pregado somente para quem o aceitasse, mas para aquelas pessoas que às vezes não têm o conhecimento e que também não aceitam. Vejam bem, se eu for falar de Jesus só para quem é bom, o próprio Jesus disse: que recompensa tenho eu? Então, que recompensa nós ganharemos se formos falar do Evangelho apenas para quem aceita? Jesus disse na sua palavra: nós temos que falar, quer ouça, quer deixe de nos ouvir, mas o Evangelho tem que ser pregado em todas as partes em testemunho de mim. Aí, irmãos, eu li essa palavra porque muitas vezes, se nós prestarmos atenção, nós gostamos mais de ouvir do que de falar. Mas preste atenção, quando nós ouvimos e nós aprendemos, nós temos que passar para alguém. Porque se nós não passarmos, nós ficamos retidos a nós mesmos. Nessa leitura, se você for olhar um pouco mais atrás, eu vou fazer uma pequena explicação dessa palavra.
no capítulo de número 17, versículo de número 17, do mesmo capítulo que nós lemos, Marcos, diz que Jesus ia por um caminho e encontrou-se com um jovem, né? E ele disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Gostaria até que se colocasse ali no telão para nós lermos esse texto, para os irmãos verem o quanto é difícil, irmão, as pessoas saírem do seu histórico de vida, sair do seu pensamento, ou sair daquilo que aprendeu, para ir para Jesus, ou para ganhar a salvação. Irmão, a salvação ela é de graça, mas ela existe um preço dentro de nós, que é uma renúncia de nossa vida. Não adianta nós aceitarmos Jesus como Salvador e querer ter a mesma vida que outrora nós vivíamos, porque senão nós vamos, ser o chicote de nós mesmos. Como alguém pode receber uma roupa limpa de um corpo sujo? Então, existe uma genética que tem que fazer uma limpeza por completo, desde da roupa até o corpo. Vou colocar uma roupa limpa, então é necessário que eu limpe tudo. Glória a Deus. Porém, Jesus disse: se todos os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. Querido, eu sinto a presença de Deus falando isso. Glória a Deus. Porque nós temos que ser transformados. Não adianta apenas aceitar Jesus. Nós temos que nascer de novo. E nascer de novo nós temos que nos renunciar. É fácil? Não é, amado. Não é fácil. O reino do céu é tomado à força e de passo em passo, de tombos em tombos, como as ondas do mar, a gente vai conseguindo ser herdeiro do reino que Jesus tanto sofreu por causa de nós. É lastimável a gente ver nossos irmãos morrendo em países onde o evangelho não é aceito. Mas, querido, eu quero dizer para você, se você tem condições hoje de falar do amor de Jesus, comece a falar. Se você tem condições, oportunidade de dizer para seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu colega de escola, que Jesus é o Senhor da sua vida, comece a falar isso, irmão. Porque vai chegar um tempo que nós vamos sofrer retaliações igual nos outros países. Não é porque o nosso país não aceita, mas o Evangelho é assim. Em todo lugar o Evangelho chegar. É como nossa casa. Eu louvo ao Senhor que a minha casa, apesar que meu filho está parado, mas ele tem o temor. Ele sabe que ele é um cristão. Tem uma vida diferenciada. Na firma que ele trabalha, todas as pessoas tomam cerveja, seu patrão toma cerveja, ele toma uma coquinha na mesa. Ele senta ali, toma aquela coca, toma um salgado e vai embora. Não participa, é como o Salmo 1, Bem-aventurado é aqueles que não se assentam na mesa dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, querido, mesmo que às vezes você aceite, mas não participe. Mesmo que por um acaso, como ele, que às vezes o patrão chama para sentar, ele aceita, mas não participa daquilo que eles estão participando. Então a vida de cristão é assim, irmão. Tem que haver dentro de nós uma renúncia para que os outros vejam em nós a mudança de Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vida mudança, a transformação. Talvez, querido, isso não é para todos do dia para a noite, mas Jesus vai. Se o Espírito Santo, como disse hoje a leitura introdutória, o Espírito do Senhor está sobre mim. Se Ele entrar em nós, irmão, Ele vai transformar a nossa vida. E esse jovem, então, chega e indaga ao mestre, dizendo: Senhor, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vou ler aqui, mas vocês podem acompanhar lá no telão. E vejam o que ele respondeu. Irmão, essa tarde, Deus, através do Espírito Santo, vai conscientizar as nossas vidas, para nós podermos ser os melhores cristãos. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, ele está, às vezes, sem entrar na nossa casa, porque nós não permitimos que eles entrem. Eu até falei com a minha esposa ontem, brinquei com ela e disse assim: olha,
Hoje eu orei o Salmo 23, orei o Salmo 70, orei o Salmo 91, orei o Salmo 121 e pedi para que o Espírito Santo tivesse a liberdade de entrar dentro da nossa casa e nos moldar, nos transformar, nos convencer. Porque não há, irmão, como eu convencer as pessoas. Por mais que eu pregue, eu fale, eu anuncie, eu não vou ter o poder e o domínio de te convencer. Mas se você deixar o Espírito Santo fazer parte da tua vida, ele vai mudar o teu cativeiro. Aleluia! E quando ele muda o nosso cativeiro, coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida. Aleluia! No verso 18: e Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu granjeei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amor lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mas ele, pesando-lhe pelas palavras, tirou-se depressa, e triste, porque era possuidor de muitas propriedades. Queridos, eu quero dar uma pausinha aqui para mim poder falar algo. Quantas vezes Deus tem nos abençoado com alguns bens, talvez com uma casa, talvez com um carro, talvez com algo que nem somos merecedores, mas pela grandeza e infinita bondade de Deus, Ele nos dá. E muitas vezes, como somos cruéis, como somos ingratos, que às vezes nós não conseguimos compartilhar nada daquilo que Deus tem nos dado com os outros. Irmão, o reino de Deus, ele é cheio de misericórdia e bondade. E se Deus te chama você para fazer parte desse reino, você tem que ser como Jesus. Eu tenho que ser como Jesus. Nós temos que ser como Jesus, embora não somos. É verdade. Mas quando Deus forma um homem, lá no princípio, ele disse: vamos fazer o homem segundo imagem e semelhança, para ele ser como um de nós. Aleluia. Deus estava chamando a responsabilidade daquele que ele estava formando para ser como ele. Aleluia. Se nós pegarmos o texto e contexto da Bíblia, nós vamos ver que quem entende as Escrituras como ler, Deus faz transformação na vida deles. Quantas pessoas que já foram chefe de tráfico de drogas, quantas pessoas que já foram ladrões da mais alta escala e hoje são um dos melhores pregadores do Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque eles reconheceram a fragilidade que eles viviam e que eles eram. E quando eles vieram para Jesus, eles encontraram em Jesus tudo aquilo que eles nunca haviam encontrado na sua vida.